imagina, gente, nós no momento de pandemia, se a gente tentasse fazer uma dieta altamente restritiva? Como que seria a gente tentar nesse confinamento fazer uma dieta aonde tivesse que comer comidas caras, que não dessem prazer, coisas difíceis, né? Como que a gente ia aguentar? Não ia aguentar. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com a dieta humanizada, aquilo que todo mundo poderia comer. O que eu faço na minha casa, minha filha come. Então a dieta é isso, é tu conseguir inserir na tua rotina alimentar, tu mudar, tu perder peso, tu ter prazer, mas todas as pessoas da tua casa poder comer a mesma comida e tu poder comer a comida deles. Então eu gosto de trabalhar muito com essa consciência, sabe? Eu já falei aqui que alguns pacientes meus, eles têm até dificuldade, às vezes, eu achei que ia ser uma coisa mais difícil, mais caro. E é tão simples, e eu já fui em tanta nutricionista que me deu tanta coisa cara para comer, que até para fazer o teu simples, às vezes eu me atrapalhava, porque eu não acreditava. Mas eu acredito que é assim que a gente perde peso para sempre e comendo com o que nos dá prazer, né? E nunca se viu tão importante a gente cuidar da saúde quanto agora. Ó, eu trouxe um dado para vocês aqui, eu vou abrir aqui na tela do meu computador. Ó, 9 em cada 10 mortes por Covid-19, né? Das 10 mortes, as 9 foram com pessoas que estavam em sobrepeso e obesidade ou com alguma doença decorrente dessas patologias. Ou seja, a cada 10 pessoas que morrem por Covid-19, 9 estavam com a sua saúde comprometida por estar com alguma doença metabólica decorrente do ganho de peso, sobrepeso, obesidade. E aí a gente pode falar de diabetes, né, doenças hepáticas, problemas cardiovasculares, tudo que a gente já entende por ser doença de risco. E aqui é a OMS que traz isso para nós, e aí também tem um artigo, 88% dos mortos, né, pela doença ocorreram em locais onde os índices de sobrepeso eram acima da média. Então, gente, nunca se viu tão essencial a gente cuidar da saúde. Eu falo muito em emagrecimento porque estar magro não é só uma questão estética. Pode até ser que já tenha sido, mas hoje é sim uma questão de saúde. Precisamos olhar para essa pandemia, para esse contexto como um todo. Eu tô com só hoje eu recebi áudio de 5 pacientes, hoje ainda é segunda-feira e isso era às 11 da manhã. 5 pacientes que estão com familiares internados e entubados com Covid. Então, e 3 deles, até eu perguntei, né, como é que era o estado de saúde, até por uma questão de estudo meu, e 3 desses 5 estão num estado de sobrepeso. Então vejam a gravidade disso, sabe? A importância que é a gente olhar para a nossa saúde como um todo. E nos colocar também nessa situação de que nós somos responsáveis também. Muitas vezes a gente culpa o governo, culpamos todos, né? O governo, a política, isso que tá o Bolsonaro. Porque não tem leitos, né? Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu até nem escuto muito o telejornal. Mas e a nossa parte? O que nós estamos fazendo? A gente está ali culpando, mas a gente continua nos adoecendo, continua consumindo alimentos que não estão nos nutrindo. Então, cabe a nós também fazer a nossa parte, né? E como é que eu posso fazer a minha parte? Como é que eu posso olhar para a minha saúde num contexto positivo, nisso tudo que estamos passando? Melhorando a nossa imunidade, fazendo escolhas melhores dentro da realidade que a gente tem. Hoje foi dia que eu mandei áudio para minhas alunas da mentoria. Hoje também é dia que elas mandaram as suas medidas. E se você vai ver isso aqui depois, você está de parabéns. Gente, eu comecei uma mentoria início de fevereiro. E foi assim, eu gosto muito porque é um contra-gotas. Ali eu coloco informações que elas vão recebendo aos poucos, elas vão recebendo assim, eu acredito muito que quando a gente consegue
ter uma educação acerca do que a gente se alimenta, do que o alimento faz no nosso corpo, uma suplementação, né? Semana passada a gente teve uma aula sobre a libido, o que aquele suplemento faz na libido, por que determinado alimento é bom ou não. Quando a gente consegue ter esse entendimento, fica mais fácil de inserir na nossa rotina. Por isso que eu gosto muito da educação, eu gosto muito daquela plataforma educativa onde a todo momento elas vão lá, elas pegam aquele acesso, elas fazem um novo download, né, sobre aquele conteúdo. E a gente está tendo resultados tão lindos. Teve uma aluna que começou no dia 7 de fevereiro com a gente, ela já perdeu 11 quilos. Outra aluna que disse que hoje até ela me escreveu assim, Dai, eu não acreditava no jejum, eu subestimava o jejum. Não é uma aluna que queria perder peso, ela só se sentia inchada. Ela não tinha disposição, ela se sentia cansada, não estava assim com muito ânimo. E ela treinava todo dia, e mesmo treinando todo dia, ela não se sentia animada, ela se sentia cansada, indisposta. E ela começou, depois da mentoria, a tomar os shots. Quem conhece já meu trabalho sabe que eu sou muito fã dos shots matinais. E ela começou a aplicar o jejum. E ela mesma disse, eu subestimava o poder do jejum. E ela está se sentindo mais disposta, apesar da necessidade dela necessariamente não era perder peso, ela já perdeu peso e ela tá se sentindo mais disposta, com mais ânimo, e ela tá amando. Ela até escreveu exatamente assim com as palavras dela: Dai, eu tô amando o jejum. Ela escreveu bem assim. E eu estou muito feliz porque eu não me vejo mais inchado. O que mais me incomodava era o inchaço que eu tinha na barriga. Então, gente, isso é muito bom. Muito bom quando a gente vê assim, o feedback de alunos online, né? E ainda mais, eu também aprendi a trabalhar online na pandemia, não trabalhava online, então eu estou dando muito valor para esses resultados. Porque eu vejo que quando elas trabalham assim, nessa forma bem educativa, mesmo com os contratempos que a vida traz, elas não levam isso para alimentação. Olha essa outra aluna aqui. Mesmo com todo esse estresse, né, que ela tá com familiar no hospital, de estar direto no hospital, eu não me atirei na comida e até estou conseguindo fazer o jejum. Então, a maior beleza também do jejum, que eu falo muito do jejum, é que a gente consegue trabalhar a favor da situação que a gente tá. Ao invés da gente pensar, eu tô aqui, agora eu não trouxe meu lanche, eu vou comer o que tem naquela cantina, naquela padaria. Não, tu faz o jejum. E o jejum, ele vai te trazendo uma força, ele te dá uma melhor percepção das tuas escolhas, ele trabalha o teu paladar. Tu não fica com tanta vontade de comer doce, porque, gente, essa dieta que a gente come a cada 3 horas, quando eu era mais jovem, eu já contei aqui, né? Quem já me conhece, eu era bem gordinha quando na minha adolescência, até no início da minha vida adulta, eu era bem gordinha. E eu ia numas nutricionistas e eu vivia refém. Gente, eu fiz tudo quanto é dieta que vocês já imaginam, assim, ó. Eu comia a cada 3 horas, eu comia tudo que era light e diet. Eu comia tanto produto diet light que o dia que eu descobri num congresso que o maior veneno da nossa vida é os produtos light, eu pensei, meu Deus, se eu desenvolver uma doença por causa disso, eu vou morrer no primeiro mês de tanta porcaria diet light que eu já consumi. Endócrino, então, eu ia no endócrino e logo na primeira consulta, sem pedir exame nenhum, eles já me davam um inibidor de apetite lá, sabe o médico Caveirinha? Eu tomava tudo isso, gente, e eu vivia lutando contra a balança. Eu vivia me culpando quando eu saía e não conseguia seguir a dieta. Eu vivia me culpando quando tinha festa, porque eu olhava tudo que os outros estavam comendo e eu não podia comer. Eu ia dormir com fome, eu rezava que amanhecesse rápido, porque aí eu ia poder comer. Porque sabe o que eu fazia? Eu comia, feito uma doida até o horário do almoço e depois queria ficar até outro dia sem comer, mas eu não tomava nem água. E achava que estava arrasando, porque eu sentia fome. Naquela minha percepção de querer ser magra, se eu sentisse fome, eu ia estar emagrecendo, né? Triste ilusão a minha. Aquilo não é uma dieta para emagrecer.
Então eu fiz muita loucura já para emagrecer. E quando eu aprendi, né, eu sempre conto, foi num congresso, isso em 2014, quando eu descobri essa nossa nutrição que nos deixa magro, que comida de verdade nos nutre e não nos engorda. Eu pensei, meu Deus, como que eu vivi tanto tempo presa em dieta? Como que eu vivi tanto tempo presa em comer a cada 3 horas? E isso não é vida, né? Isso não é isso que nos deixa nutrido, porque aquele ato ali de comer a todo tempo, ele desencadeia mais fome. A gente fica com mais vontade de comer doces. O nosso corpo, ele não foi feito para estar se alimentando a toda hora. O nosso corpo, ele foi feito para que a gente, em momentos, se alimente, em momentos não se alimente. Então, é normal a gente ficar um período sem se alimentar. Só o período do nosso sono já dá ali, se a gente, né, jantar um pouco mais cedo, faz o café da manhã um pouco mais tarde, a gente já está fazendo um jejum. E o que vai fazer diferença na minha imunidade? O que vai fazer diferença se eu quero acabar com aquela celulite ali do meu quadril, diminuir aquele inchaço da minha barriga, como essa aluna que fez, né? É o shot. É quebrar o meu jejum com os shots matinais. Eu vou estar um período em jejum, que é o período do meu sono, eu posso jantar um pouco mais cedo. E quando eu quebrar aquele jejum, eu vou tomar o shot, que aquilo ali vai nutrir as minhas células. Aquele alimento, ele vai preparar o meu corpo para receber todos os nutrientes ao longo do dia. E quando eu tô nutrida, eu não me sinto tão cansada. Quando eu tô nutrida, eu não me sinto tão fadigada, eu não me sinto com tanta vontade de comer doce. Porque aquela vontade de comer, tem dia assim, né, que a gente tem uma vontade de comer doce assim, que é insaciável. Vai dar vontade de pegar uma colher de açúcar se não tem mais nada para comer, né? Vocês sentem essa vontade de comer doce? E isso é porque a gente tem esse hábito, ó. Eu era assim, quando eu fazia essa dieta de comer a cada 3 horas, a gente tá sempre ali estimulando a insulina, né? E aí a gente sente mesmo vontade de comer doce. Ó, principalmente se, ó, às vezes a gente começa uma dieta saudável. Aí onde é que a gente erra, tá? Ó, eu comecei a fazer uma dieta saudável, agora eu vou comer só saudável, tá? Eu vou comer batata doce e arroz integral no almoço. Aí, de tarde, eu vou comer, logo de sobremesa, depois do almoço, eu vou comer uma fruta, né? Mais carboidrato ainda, por mais que seja comida de verdade. Eu sou a favor da comida de verdade, quem é meu aluno, meu paciente sabe disso. Então, às vezes a gente tá comendo saudável e acha que, é saudável, dá pra comer. Aí a gente come arroz integral, uma batata doce, um frango grelhado, né? Mas veja bem, 2 carboidratos. Aí de sobremesa, uma fruta. Aí eu não vou comer um pedaço de chocolate, mas vou comer uma fruta, mais carboidrato. Aí lá no meio da tarde, já tá na hora do café, porque veja bem, a gente já começou a se entupir de carboidrato lá no início do dia. Por mais, gente, que seja saudável, muitas combinações não combinam. Muitas combinações que a gente faz no contexto do nosso prato, como por exemplo, batata doce, arroz integral e feijão. Para quem quer perder barriga, por exemplo, para quem quer perder peso, é muita coisa, então tem que fazer escolhas, né? Tira a batata doce, deixa só o arroz com feijão, ou tira o feijão, né? Não dá para estar comendo todo o carboidrato da vida. De sobremesa, não come a fruta, deixa a fruta para mais tarde. Gelatina de sobremesa pode? Não, se for gelatina de mercado tem corante. Gelatina, os maiores venenos da indústria que nos adoecem, que nos deixam com celulite, com vontade de comer doce. Gelatina, que tem corante, produto Diet Light, eu sempre falo dos produtos Diet Light. Tudo que contenha corante, gente, corante, sabor, aromatizante, ele vai te inflamar. O que acontece? Quando tem um produto alimentício artificial, que ele é feito pela indústria, o teu corpo, quando esse produto entra em contato com a nossa corrente sanguínea, quando esse produto alimentício entra em nossa corrente sanguínea, nosso sistema ali, lá no intestino até, que é onde metaboliza, ele não reconhece, porque, isso aqui não vai me nutrir, isso aqui é alguma coisa estranha.
É ali que começa todo o processo inflamatório, é ali naquele momento. Então, Ana, quando tu consome aquela gelatina artificial, porque ela não é um produto, a não ser que seja uma gelatina sem sabor, que tu vai colocar a fruta, bater e vai fazer uma gelatina, mas acho que não é, né? A não ser que tu consoma essa gelatina natural, mas se o produto que tu vai consumir é uma gelatina sabor morango, sabor uva, e para piorar, se for a gelatina light, assim que esse alimento artificial chegar lá no teu intestino, ele vai, opa, o que está acontecendo aqui? E ele vai virar uma bagunça, ele não sabe para onde está indo. Isso aí vai pro teu corpo como um estado inflamatório. Então vai dar celulite, vai dar barriguinha, principalmente gordura abdominal e celulite. É o que a gelatina faz no nosso corpo. Vai te dar mais vontade de comer doce. Então, isso é bem prejudicial. Ai, Dai, não posso mais comer gelatina. Compra gelatina sem sabor, apenas sem sabor. E aí você vai fazer ela normal e bate com uma fruta para dar sabor, adoça. É mais saudável tu adoçar ela com açúcar mascavo do que tu comprar a gelatina diet, tá? Então, para contextualizar esse resumo da gelatina, alimento artificial feito pela indústria é o que vai te inflamar e te dar celulite. Se tu pegar batata doce e fazer aqueles chips de batata doce, é mais saudável comer aquilo, claro, se tu quer perder peso, tu vai cuidar das quantidades do que a gelatina. E aí, a Júlia perguntou, com chocolate 70% com cafezinho super pode, não só pode, como um chocolate à tarde com cafezinho, o chocolate e a cafeína, eles são precursor de triptofano. Triptofano, ele é responsável pela metabolização da serotonina, ele é como se fosse o caminho para a produção da serotonina, que é o hormônio da felicidade, o hormônio do bem-estar. Quando a nossa serotonina está alta, o que acontece? O cortisol baixa. O que é o cortisol? É aquele hormônio inflamatório que nos adoece. Então, não só pode, como é remédio todo dia, depois do almoço. Não precisa ser logo depois do almoço, pode ser um pouco depois. Você pode comer 4 quadradinhos de chocolate 70%, mais uma xícara de café preto, obviamente sem açúcar, se você conseguir. Então, isso vai ser remédio para você diminuir aquela vontade de comer doce absurda e também aumentar a tua serotonina por causa do triptofano que vai vir através do chocolate, do cafezinho. Então você vai estar, além de ter prazer, porque quem é que não gosta de um chocolatinho, né? E você ainda vai estar beneficiando, é aí que eu digo, gente, como usar o alimento como remédio. Isso é definitivamente usar o alimento como remédio. Muitas vezes a gente quer fórmulas mágicas e nada mais é do que a gente criar rotina em tudo que a gente está fazendo. Quando a gente começa a criar uma rotina, pequenas trocas, elas ficam mais fáceis, sabem, de ser seguidas. Então, por exemplo, outra rotina de saúde na qual você pode usar o alimento como remédio são os shots e os chás. Tem o chocolate, que no meio da tarde, que vai aumentar o teu nível de serotonina. O chá, o shot matinal, água, limão, própolis, é um shot simples que todo mundo pode fazer. E aí você vai estar preparando o seu corpo para, ao longo do dia, receber todo o nutriente que ele vai precisar para metabolizar, para ter saúde e até para aumentar a tua queima de gordura também. Então, essas dicas simples e práticas vão te ajudar a ter mais saúde, a melhorar a tua imunidade, né, nesse tempo de pandemia, a te dar mais disposição também. E com isso, automaticamente, se você quer perder peso, você vai estar perdendo peso aí de uma forma saudável.